está consumado, ou está terminado, é o fim. Mas nós precisamos entender que era o fim de uma etapa do ministério dele, ou do ministério que ele deixou aqui neste mundo. Pois nós agora estamos continuando a obra dele, não na cruz, não recrucificando ou nada assim, mas a obra que ele deixou para a igreja. E essa obra é muito bem descrita no livro de Atos. Nesse semestre no seminário eu vou ter o privilégio de lecionar esse livro de Atos. E, logicamente, a igreja toda não pode assistir às aulas. Então, de vez em quando, nós vamos trazer alguns aspectos dos nossos estudos também. Mas hoje de manhã, simplesmente, estamos no início do livro de Atos, que até o versículo 11 nos oferece muita riqueza. Vamos então ver logo o versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Muitas pessoas não sabem, eu ia fazer como teste, mas eu não queria atrasar muito. Mas muitas pessoas não sabem que quem escreveu a maior parte do livro, do Novo Testamento, em termos de volume, foi... Zero. Lucas. Se a gente examinar o livro de Lucas, e mais esse livro de Atos, escrito também por ele, nós temos um volume maior do que aquilo e muito que Paulo escreveu, com certeza. Então, Lucas está, pela segunda vez, dirigindo-se a este homem, Teófilo, que nós não temos muitas informações sobre ele, além de entender que ele era uma pessoa de autoridade entre os romanos, mas evidentemente um irmão em Cristo também. E Lucas queria que Teófilo tivesse oportunidade de entender a maior parte possível da história de Jesus. Então, não só naquele evangelho, mas também neste abençoado livro de Atos. Mas ele descreve aqui um pouco que no primeiro livro que ele tinha relatado todas as coisas que Jesus começou a fazer. Então isso também justifica a colocação que nós colocamos nesta introdução, que a obra continua. E quando Jesus falou aquelas palavras na cruz, está consumada exatamente aquela etapa. Então ele começou a fazer, e era disso que Lucas tinha falado no seu evangelho. Ele começou a fazer e ensinar, que certamente o ensino era grande parte do ministério de Jesus até na terra, aqui na terra. Então, no versículo 2, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo dos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então, Lucas aqui já está dando uma pequena previsão das coisas que ele irá mencionar logo em seguida. Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e ficou 40 dias na terra. E durante aqueles 40 dias, ele tinha um grande seminário com seus apóstolos, os 11 restantes, porque Judas tinha terminado sua vida terrivelmente, e só mais adiante, aqui em Atos, seria escolhido o substituto
de Judas. Mas Jesus aproveitou esse tempo para realizar várias aulas com seus apóstolos, dando mais ensinamentos ainda do que eles tinham recebido durante aqueles 3 anos juntos. Que maravilha, não é, seminaristas? Estar em aula com Jesus durante 40 dias. E certamente nós que somos professores, gostaríamos de ser alunos também daquelas aulas maravilhosas. Então era isso que ele ficou fazendo durante aqueles dias. E aqui já fala um pouco, que nós veremos mais em seguida, que ele foi elevado às alturas. Versículo 3: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Lucas aqui está realmente mesclando os eventos do passado relacionados com o seu evangelho e os eventos que ele irá descrever mais aqui no livro de Atos. E ele descreve mais um pouquinho também das atividades de Jesus durante aqueles 40 dias. E eu gostei da maneira em que ele descreve aqui muitas provas incontestáveis. Certamente aquelas aulas do super seminário de Jesus tinha oportunidades de bate-papo, de perguntas, de esclarecimentos e tudo. E os apóstolos então saíram com mais informações ainda, mais entendimento, mais provas. E do jeito que se descrevem aqui, provas incontestáveis, provas que não deixavam nenhuma dúvida. Gente, nós não tivemos o privilégio de assistir aquelas aulas, mas nós temos na Bíblia essas provas incontestáveis também. As testemunhas de Jesus vivo depois da sua morte na cruz. E se você quiser um lugar específico, mais concentrado nisso, vai para 1 Coríntios capítulo 15, onde fala de várias pessoas que viram Jesus vivo depois de morto, depois de ressuscitado. E um toque que eu sempre gostei naquilo, menciona 500 pessoas que viram a Jesus de uma só vez, e o apóstolo Paulo acrescenta, ele diz, a maioria está viva ainda, como se alguém dissesse, eu quero ver, então eu posso lhe dar o endereço deles. Naquele tempo não tinha e-mail, nada assim, não é? Mas ele estava oferecendo até a oportunidade de contato com pessoas que tinham visto Jesus vivo, ressuscitado. E certamente Jesus ressuscitado também, nesses 40 dias, serviu como a transformação das vidas dos apóstolos. Pensemos um pouco como eles eram antes. Quando os soldados chegaram para prender Jesus, fizeram o quê? Deram no pé. E o apóstolo Pedro, que acompanhou, mas de longe, enquanto Jesus estava sendo examinado, fez aquelas 3 negações, até praguejando e tudo isso. Esta era a condição pré-ressurreição dos apóstolos. Mas eles, tendo visto a Jesus, não tinham mais aquelas dúvidas, aquele espírito de vacilar, muito, muito ao contrário. Versículo 4: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes.
Alguém pode até estranhar a inclusão disso, comendo com eles. E daí? O que é que tem? É mais uma prova, mais um lembrete do fato que Jesus veio como ser humano aqui na terra. Deus, homem, mas não deixou de ser homem. Por isso que ele sentia e sente até hoje as mesmas coisas que nós sentimos. Como a Bíblia descreve, inclusive, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar. Mas nós precisamos entender isso de Jesus, que ele andou como homem entre os homens. Também aqui tem um detalhe que alguém pode estranhar. Depois de 40 dias de seminário, de preparação e tudo isso, e nós podemos imaginar os apóstolos, né? Vamos lá, vamos fazer a obra e tal. E Jesus, senta aí. Fica aqui em Jerusalém. Não, Jesus, fica aí. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa de mandar o Espírito Santo. E era para eles aguardarem a vinda do Espírito Santo, cujo Espírito Santo nós, como crentes, já temos. Então, eles, recebendo a orientação, os ensinamentos e tudo isso, depois ouviram essas palavras estranhas. Sentem aí um pouco, vão aguardar. Mas ele esclarece no versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, esse é o João Batista, né? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, mas ainda um evento vindouro. A questão do batismo do Espírito Santo é algo maltratado, mal entendido por muitas igrejas, e nós entendemos porque a Bíblia diz, não é? Eu só quero citar um lugar em 1 Coríntios 12, 13, que todo crente foi batizado pelo Espírito Santo. Algumas religiões dizem que o batismo do Espírito Santo vem na hora que a pessoa fala em línguas. Mas a Bíblia não faz nenhum relacionamento entre línguas e o batismo do Espírito Santo. Porque nem todos falam em línguas, nem naquele tempo, nem no dia de hoje. Mas ouçam o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós, vou repetir, todos nós, isso é todos os crentes, isso é uma carta dirigida a uma igreja. Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos, ele vem repetindo para dar ênfase, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, esta ideia de alguém faltar o batismo do Espírito Santo porque não falou em línguas não procede biblicamente. E para mim, nós não precisamos de um versículo mais esclarecido do que aquilo de 1 Coríntios 12, 13, mas há outros. Porém, não é nosso assunto hoje. De qualquer maneira, é um estudo válido. E algo que a Bíblia deixa bem claro. Então, Jesus aqui está prometendo a eles que em poucos dias eles iriam receber o Espírito Santo e também que esse mesmo batismo do Espírito Santo passaria para todos os seus
seguidores. Então, a partir do versículo 6, nós temos essa parte que tem a ver com sua ascensão. Já foi mencionado por Lucas na primeira parte, mas agora ele dá mais detalhes. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Nisso Jesus poderia ficar um pouco chateado com os apóstolos, porque independente daqueles 40 dias de ensino, todo aquele destaque, eles ainda estavam pensando mais politicamente do que espiritualmente. Ainda com aquele assunto que tinha sido tocado tantas vezes durante aqueles 3 anos anteriores dele, o reino, a política e tal assim. E a resposta dele pode até soar um pouco bravo, mas eu acho que era necessário ele responder nessa maneira para esclarecer de uma só vez essa diferença. Versículo 7: Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Colocando em outras palavras, ele está dizendo: não é da sua conta. Cala a boca. Deixe isso com Deus. Porque o próprio Jesus ensinou num outro lugar, nós não vamos ir para lá hoje, mas ele falou que isso era exclusivamente reservado para o Pai, que nem ele, Deus Filho, tinha conhecimento daquele dia, nem da hora e assim por diante. Mesmo assim, homens em nome de Deus, ao longo dos séculos, têm marcado o dia, a hora e tal assim. Lembra-se da virada do século? O ano 2000, ia acontecer terrível, coisa terrível, fim do mundo, não sei o que, não tinha nada, né? Simplesmente viramos o calendário de 1999 para 2000 e pronto. Mas durante anos e anos, vários grupos religiosos têm marcado isso. Parece que a Bíblia deles não tem esses versículos, não tem essas palavras. Até fizeram coisas radicais, venderam seus bens, subiram numa montanha como se Deus precisasse de ajuda, né? Não podia arrebatar daqui embaixo. Foram lá em cima, numa monte: estamos aqui, Deus. Tudo bem, fiquem aí. Porque não é o dia. Isso é comigo. Eu ouvi o comentário do pastor João MacArthur. Ele disse, eu gostaria que os homens deixassem de marcar esses dias, porque enquanto eles estiverem marcando dias, Deus não virá, não, porque é com Ele. Se os homens insistirem que é tal dia, tal hora e tal lugar, Ele não vai fazer, porque é exclusivamente dele. Então, Jesus deixa bem claro que esse assunto não é da responsabilidade e não é o plano também de estabelecer o reino naquele momento. Vejam no início do versículo 8, aquela palavrinha mas simplesmente quer dizer, tudo muda. Ele está dizendo: ora, ao invés daquilo que vocês estão falando do reino e tal assim, mas o plano de Deus é outro. A continuação da minha obra é esta, não é o reino não, mas... E nesse versículo ele descreve a capacitação que nós recebemos para continuarmos a obra dele, não em nós. Se dependesse de nós, ai de nós.
e ai da obra também. Mas ele deixa bem esclarecido aqui: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. É assim que a obra está continuando. É assim que nós precisamos estar servindo a Deus. É assim que nós precisamos estar mantendo esse ministério nesta igreja. Não no poder de nenhum dos pastores, diáconos, outros líderes, não. Nem tampouco em nosso próprio. E sim, o Espírito Santo que habita em nós. De acordo com aquele versículo de 1 Coríntios 12, 13. Todos nós recebemos. Eu acho que não precisamos gastar muito tempo explicando a palavra todos, não é? Matematicamente, a gente entende que todos significa 100%. E é isso que a Bíblia está nos ensinando. Então, todos nós temos esse poder por causa da presença do Espírito Santo. Ainda seria um evento futuro quando Jesus falou isso, mas é um evento do passado e presente também em nós. Eu gosto de usar nesse sentido uma ilustração bem corriqueira, bem simples. Nós temos aqui na Bahia um serviço chamado Coelba, né? Todo mundo sabe o que é Coelba. Tudo bem. E nós poderíamos estar aqui no templo, por exemplo, à noite, e sabendo que a Coelba existe, e desejando que o templo seja iluminado. Mas o que é necessário para que isso aconteça? A Coelba está fazendo a parte dela, as instalações estão aqui, mas nós precisamos fazer o quê? Hein? Ligar, né? Ligar aquele interruptor que tem aí. Senão a gente pode andar por aí lamentando: ai, nós precisamos de luz aqui no templo, está ficando escuro e tal. Sabendo que a Coelba está fornecendo a energia. Mas enquanto a gente não aproveitar aquele fornecimento, nada feito. O Espírito Santo habita em nós, sim. Mas se nós não agirmos, se não desejarmos servi-lo mesmo, evidentemente vai ficar com apagão. Ele habita, tem o poder prometido aqui, mas não está atuando porque nós não estamos atuando o poder existente. Versículo 9: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Aqui no versículo 9, praticamente poderíamos ter a palavra mas de novo, porque muda a situação mais uma vez. As palavras do versículo 8 eram suficientes. Não era necessário Jesus deixar mais nenhuma instrução, mais nenhum esclarecimento, não. Então, falou, está falado, como se diz, não é? Lá vai ele. Não tinha mais nada a dizer. A mensagem era completa. A mensagem estava nas mãos dos apóstolos e, por transferência, ao longo dos séculos,
em nossas mãos também. Então, com isso, lá vai ele subindo de volta para o Pai, para seu lugar permanente no céu, deixando a obra nas mãos dos seus seguidores. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disseram: varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Eu posso estar enganado. Também eu sou velho e minha memória não é tanto quanto antes. Mas eu não me lembro de outro momento na Bíblia quando anjos apareceram aos apóstolos. Estou certo ou errado? Seminaristas, outros, me ajudem. Minha impressão é essa. Aos apóstolos, eu sei que apareceram, por exemplo, a José, não é? Apareceram a Maria, apareceram aos pastores, apareceram aos magos e tantos outros. Mas entre os apóstolos, acho que foi a única vez que certamente para eles, nem que não fosse a primeira vez, mas eu acho que sendo a primeira, mais ainda, né? É muita coisa, eu acho que eles todos estavam bem de coração, viu? Tanta coisa impactante acontecendo, uma após outra, assim e tal, e para finalizar esses 2 anjos aí. Mas os anjos com uma mensagem de consolação e também de incentivo. Não fiquem aí parados no sentido de aguardar o retorno de Jesus, não. Era para eles permanecerem em Jerusalém alguns dias, sim, mas não por esse motivo. Por outro lado, a promessa do retorno de Jesus é o incentivo, o estímulo para nós estarmos fazendo a obra dele, continuando a obra dele, aproveitando essa força do Espírito Santo que está em nós. Gente, nós temos esse livro precioso, eu me refiro agora ao livro de Atos, a Bíblia evidentemente também. O livro precioso que mostra como Jesus fundou a sua igreja por meio dos seus servos. Ele não ficou mais, ele não voltou mais à terra, senão naqueles momentos de contato com Saulo, que se tornou Paulo. Mas ele entregou isso a nós. E o que é que nós estamos fazendo com a sua obra, com o poder que nós temos no Espírito Santo? É verdade que ele colocou nas igrejas pastores, diáconos e tal, mas se fosse limitado a isso, a obra seria muito restrita. E nós individualmente, coletivamente também, precisamos encarar com toda seriedade, com toda dedicação, que esta obra é dele, mas que ele entregou a nós, que ele confiou a nós. Gastou aqueles 40 dias com os apóstolos, não só para o bem intelectual deles, evidentemente, mas para que eles reproduzissem, para que eles repassassem aquelas informações que nós temos na Bíblia. Irmãos, que nós estejamos encarando com toda seriedade, com toda dedicação,
a realidade desta obra que Ele nos passou, que Ele nos confiou. Eu quero destacar essa palavra, confiou. Crendo que nós seremos fiéis, crendo que nós seremos obedientes, crendo que nós mostraremos as realidades dessa preciosa palavra. Quinta-feira, no culto de oração, nós iniciamos um estudo em 2 João. E vimos apenas em 4 versículos de 2 João, uma palavra, 5 vezes, em 4 versículos. A palavra aletheia. Os estudiosos de grego sabem que é aletheia, né? Verdade. E essa é o que nós temos aqui. Não é uma mensagem frouxa, não é uma mensagem duvidosa, mas uma mensagem repleta de verdade. Então, que nós estejamos levando essa mensagem, a confiança que é verdade, para este mundo tão necessitado, e que sejamos fiéis, entendendo que ainda é a obra de Jesus. Amado Pai, te damos graças por esse início do livro de Atos. Damos-te graças, ó Deus, pela diversidade de verdades que nós vimos aqui. E te rogamos, ó Deus, que nós possamos ser fiéis nesta obra que tu nos confiaste. Que sejamos verdadeiramente as tuas testemunhas, como Jesus falou no versículo 8. Que nós, ó Pai, tenhamos toda a alegria de nos identificarmos com Jesus, de sermos conhecidos como seguidores dele e de aproveitarmos as oportunidades de divulgar essas verdades. Em nome dele, amém.